Oi pessoal, então a gente vai conversar um pouquinho, né, nessa aula extra, aula bônus aí do curso, sobre alguns métodos multivariados, né, que foram recentemente desenvolvidos, que é o que a gente chama de uma nova classe, né, de métodos, que são métodos baseados em modelos, né. Vamos ver o que eles são e brevemente eu vou falar sobre os principais, né. Vocês vão perceber que essa aula vai ser um pouquinho diferente das outras, porque ela não vai ser tão detalhada assim, vai ser mais uma pincelada mesmo nesses métodos, né? Eu vou deixar o material prático para vocês lá, mas óbvio, né? Como é uma coisa extra mesmo, eu não vou exigir nada e também não vou, né, querer que vocês utilizem qualquer desses métodos para realizar a avaliação da disciplina, mas aí, claro, fica para vocês utilizarem, né, na tese e estudarem isso à parte, né, eu recomendo. Então, do que a gente vai falar? Eu vou mostrar alguns desses métodos que basicamente vão se dividir aí em três grandes grupos, né? Um que é um método para realizar agrupamentos, né? E aí eu vou falar sobre alguns métodos que eles servem tanto para ordenação quanto para inferência, né? Por exemplo, o pacote, né, ecocópula, ele vai servir tanto para ordenação. Na verdade, esse pacote serve basicamente para ordenação, né? Existe também um desenvolvimento baseado nele que realiza, a gente vai ver no final da aula, né, que é para estudar relações, né, de codistribuição em redes, né, de interação de espécies. O Borel também vai realizar basicamente correlação e vai estudar essas codistribuições também. E aí o GLL-VM ele serve tanto para ordenação quanto para inferência. E aí o CQL eu não vou falar tanto dele, mas ele também serve só para ordenação. E a gente vai entrar nesses métodos que são chamados Joint Species Distribution Models, que entre eles vai estar, né, o GLL-VM é um tipo de Joint Species, né, o chamado JSDM, e o HMSC também é um deles, tá? O MV-Abund também, mas aí eu vou falar deles de maneira mais separada. Então vamos lá. Primeiro, durante toda a disciplina, né, a gente basicamente falou sobre métodos que são os métodos baseados em dissimilaridade. Tem gente que gosta de chamar eles de métodos baseados em algoritmos, né? Que são basicamente aqueles métodos, né? Por isso que aquela primeira aula que vocês tiveram foi sobre coeficientes de associação, né? Porque basicamente a gente vai utilizar essas que é uma transformação, né? Um tipo de transformação nos dados que você faz, e aí você aplica, né? Entra com essas matrizes, ou normalmente isso é feito de maneira implícita, né? Dentro do método, que vai aplicar basicamente um algoritmo, né? Para processar esses dados. O que acontece existem alguns problemas em relação a essas abordagens, que é justamente a incapacidade deles de lidarem com uma característica importante de dados multivariados de contagem, né? Aqui eu estou falando de abundância basicamente, né? Que é justamente a relação média-variância da abundância. Eu vou falar disso mais vezes, né? Mas o que é essa relação, né? É basicamente quando você tem, na verdade é uma propriedade, né, dos dados multivariados, que à medida que a média da abundância de alguma espécie, né, ao longo do gradiente o ambiental, né, ao longo das comunidades, ela também aumenta, a sua variância também aumenta, né? E aí você tem quase que uma relação linear entre essas duas propriedades. A gente vai explorar isso um pouco. E existem, né, alguns artigos que demonstraram que métodos baseados em modelos são melhores para lidar com isso, e métodos, né, baseados em dissimilaridade não lidam bem com isso. A gente já tinha visto, né, no finalzinho da aula anterior, quando eu falei de Permanov, eu até cheguei a comentar isso, né? Mostrei lá o artigo da Anderson, que foi quem criou, né, a Permanova, e aí ela até comenta isso no artigo, um artigo da Ecological Monographs,
Porque, na verdade, aquele artigo, eu não expliquei muito bem o contexto, mas aquele artigo foi uma resposta a esse artigo que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Que é um artigo que, né, descreveu o MV-Abund, o pacote, e ele demonstrou, né, que a permanova e, na verdade, outros métodos multivariados também confundem dois aspectos, né, das propriedades dos dados multivariados, que é a posição e a dispersão multivariada aqui no caso, né? Então esse é um primeiro problema assim, desses tipos de métodos, né? E o que eu estou querendo dizer com relação a... O que eu estou chamando de dispersão e posição ou localização, né? Então a gente tem aqui, são dois aspectos, né? Então imagina que a gente tem uma ordenação, né? Tem os dois primeiros eixos. E aí, olha só, a gente tem dois conjuntos de dados. Imagina que isso aqui são dois grupos, né? Sei lá, pasto e né, uma série de comunidades amostradas em pasto e uma série de comunidades amostradas em floresta, né? E aí você tem aqui nesse exemplo, você tem uma clara separação entre as duas. Só que além disso, né, você tem uma igual dispersão. Você vê que essas duas nuvens de dados, elas ocupam mais ou menos o mesmo espaço, né? Apesar de estarem separadas, elas ocupam o mesmo espaço nesse espaço reduzido. Aqui nesse exemplo já não. Você tem um claro efeito de diferença de dispersão entre os dois conjuntos de dados, né? Então aqui, imagina que a gente está pegando esse verdinho para representar esses conjuntos de espécies, de comunidades lá da floresta, né? Então a gente pode ver aqui que esse conjunto de dados da floresta, essas comunidades da floresta, elas são muito mais diferentes entre si, né? Elas são muito mais dispersas, né? Muito mais variáveis entre si do que as comunidades de pasto, que seriam, nesse exemplo aqui que eu acabei de dar, né? Essas roxo ou lilás aqui, né? Então aqui você tem uma diferença de dispersão. Uma é muito mais variável, né, do que a outra. Então uma, basicamente, ela vai ser um subconjunto. Você vê que as comunidades, né, as unidades amostradas, elas estão muito mais próximas umas das outras do que as verdes, né? E aqui você pode ter também combinações. Você pode ter as duas coisas. Você tem diferença de dispersão e de localização. Então aqui você tem uma diferença, né, de posição que elas ocupam, mas uma ocupa um espaço muito maior e o outro ocupa uma região, né, muito menor do espaço, né, de ordenação. Então essas três são situações idealizadas. O ponto na maioria dos casos a gente não tem isso na vida real. Então o que acontece? Um primeiro momento primeiro problema, mas uma propriedade, na verdade, dentro dos dados multivariados e que os dados que a gente viu até ao longo de toda a semana assumem, né? Que foi uma coisa, inclusive, que eu não debati com vocês, mas é bom que a gente discute isso aqui nessa aula. Os métodos, né, baseados em dissimilaridades, eles assumem que existe uma relação... essa relação, na verdade, entre, né, a média e a variância da abundância, ela não não varia, né? Ela é estacionária, né? Enfim, você não tem uma variação da variância, né? A variância não altera à medida que você está aumentando a média das abundâncias. O ponto na grandíssima maioria das vezes você tem uma situação assim, né? À medida que a média aumenta da abundância, você tem um aumento quase que proporcional da variância, né? Então, esse efeito a gente vai ver daqui a pouquinho, ele não é muito bem controlado, né, por métodos baseados em dissimilaridade. Então, por exemplo, no caso do NMDS, ele vai assumir, né, que você tem uma situação parecida com essa aqui que eu disse. Ele só consegue, na verdade, diferenciar diferença de posição quando a dispersão é a mesma, né? Você tem uma homogeneidade de dispersão.
Só que a gente, em comunidades ecológicas, né, reais, você nunca vai ter uma coisa bonitinha assim, você vai ter uma coisa assim, né? Então você vai ter, e nem assim também, né? Você vai ter uma coisa, meio que uma mistura entre isso e isso, né? Você vai ter uma diferença de dispersão, mas você também vai ter uma diferença, não muito clara, uma diferença de posição, né? Então esses métodos baseados em disseminaridade como o NDS, eles não lidam muito bem com essas características. Então o que acontece? A gente tem esse problema para resolver, e que em alguns casos, né, a gente até discutiu na última aula, não consegui uma boa visualização, né, do meu dado usando o MDS. Né? Às vezes, utilizando esses métodos baseados em modelos, você já consegue distinguir isso. Então, um outro aspecto é que, à medida que a gente vai coletando, né, um conjunto de dados muito grandes em ciências ambientais, por exemplo, o environmental DNA, né, dados de microbioma, que você simplesmente coleta, né, dados de microbioma no intestino, enfim, de vários órgãos, na verdade, né, que podem ser, mas basicamente do intestino. E sequencia isso, você tem uma quantidade gigantesca lá de OTUs, né? E as identidades, as abundâncias, né? O número de reads que você tem. Metabarcode também é uma outra técnica, né? Que você consegue gerar uma quantidade gigantesca de dados, né? Então esses métodos baseados em algoritmos, eles não foram feitos para lidar com esse tipo de dado, né? Então a ideia aqui é você... esses métodos baseados em modelos, eles basicamente vão ajustar GLMs multivariados, né, para cada espécie individualmente, né, e depois vão mostrar para você um resultado geral, global, né, que a gente chama. Então a ideia aqui, o que eles fazem, né, para gerar a significância, né, você tem lá a sua estatística do teste, né, qualquer seja essa estatística, e aí você realiza a aleatorização, né, dos dados para gerar, na verdade, em cima, né, a partir da estatística do teste, gerar o seu valor de P. Então é uma estratégia parecida, mas como você está lidando com dados multivariados, tem alguns probleminhas, a gente vai falar sobre isso, né, na hora de lidar com essa aleatorização. Uma outra coisa aqui também é que a gente consegue particionar, né, o efeito das covariáveis, ou seja, das variáveis preditoras, em cada espécie. Então vai ser muito comum você ter aqueles plots, né, de partição de variância, mas não para a comunidade inteira, e sim para cada espécie. É uma coisa muito interessante que dá para a gente testar hipóteses ecológicas, né? E também, claro, sendo um modelo, você consegue, né, ele vai calcular um coeficiente ou uma série de coeficientes, né? E a partir disso a gente consegue fazer predições, né? Utilizar esse modelo para fazer predições a partir de um conjunto de dados novo. Então, como eu disse, né, eles vão ser GLMs, né, multivariados, que vão calcular, na verdade vão conseguir capturar, né, essas propriedades-chave dos dados, por exemplo, como essa relação linear, né, entre a média e a variância. E também vai lidar com variáveis, né, correlacionadas, né, as colunas lá da sua matriz, fazendo reamostragem, como eu expliquei, e também dá para a gente incluir fatores aleatórios e offsets também. A gente vai ver como isso, a gente consegue pesar isso, né? Então, como eu disse, o artigo que meio que começou toda essa discussão toda, né? Existiam, claro, modelos baseados em modelos, alguns deles antes disso, de 2012, mas esse artigo aqui que demonstrou toda essa problemática, e a partir disso você tem um boom de desenvolvimento de métodos, né? Então esse método, né, que é esse artigo, na verdade, que ele fala desse problema, e aí já propõe, né, esses métodos que estão implementados no pacote MVABund. Então a ideia é de que você, utilizando um conjunto de dados, né, real, você tem um aumento gigantesco, né, da variância à medida que você tem um aumento da média das espécies na sua comunidade, tá? Essa aqui é a média das espécies, de todas as espécies, né?
Então, essa é uma relação, né, que você não consegue lidar muito bem utilizando dados ou métodos baseados em dissimilaridade. E aí não importa se você está usando abundância, né, dados de contagem, ou incidência, como presença e ausência. Se você claro que a forma é diferente, mas você tem essa variação gigantesca aqui de variância à medida que você aumenta a média. Então, qual que é a ideia? Na verdade, esse artigo mostrou que esses métodos baseados em dissimilaridade, eles se concentram, né? O resultado que eles mostram para a gente, eles têm eles focam, né, apenas nas espécies que têm maior variância, que é o que eles conseguem, né, a partir dessa matriz de distância capturar, né? E eles ignoram justamente essa propriedade, que é uma propriedade básica de dados multivariados, que é essa relação média-variância da abundância, que é devido, na verdade, por um processo ecológico, né? Por exemplo, a distribuição de abundância, né, das espécies ao longo de comunidade, das comunidades, e que por conta disso você acaba tendo uma série de zeros na sua matriz, né? Justamente são locais que estão fora do nicho ecológico das espécies. A gente já discutiu isso também. Então, lá em 2015, à medida que esses dados, né, e esses problemas e esses métodos foram sendo desenvolvidos, a gente tem aqui duas revisões importantes, né, saindo lá justamente do grupo, do mesmo grupo, né, lá da Austrália. Então, interessante a gente dar uma olhada nisso, e eles explicam toda essa de maneira muito mais elaborada, né, claro. A gente também tem uma resposta, na verdade tem uma discussão, né, a partir do artigo lá de 2012, você tem um reply feito pelo Roberts em 2017, questionando alguns aspectos, né, das simulações que o Orton, os autores lá fizeram, né, como, por exemplo, utilizarem comunidades, né, para fazer a simulação com uma diferença muito grande de abundância, e que seria uma coisa um pouco irreal, né? E o fato deles também não terem transformado os dados, como por exemplo usando um Hellinger, né? E ele demonstra que aparentemente os dados, essa questão da relação média-variância se resolveria simplesmente transformando os dados. E aí você tem lá, né, um rejoin dos autores que mostram que não, na verdade, esses dois problemas eles não são resolvidos simplesmente pela transformação, né? Então, mesmo dados que têm diferenças, né, eles fizeram um outro conjunto de simulações e demonstraram também que essa relação ela se mantém, mesmo você transformando ou não os dados, né? E mantém o fato de que métodos baseados em distância, eles dizem que há uma diferença entre locais, quando não há, porque justamente eles confundem esses dois aspectos, né? A posição e a variância, como a gente viu lá na figurinha. Então, além de lidar bem com esse aspecto importante dos dados multivariados, a gente tem uma série de vantagens, né, desses modelos, desses métodos baseados em modelos. Então, uma que a gente já acabou de ver, que é justamente controlar essas propriedades espúrias dos dados. Mas uma outra coisa também, como um bom modelo, a gente consegue fazer uma diagnose, né? O que eu estou querendo dizer aqui, né? Você já teve aula de modelos lineares ou mesmo GLMs? Você sabe como diagnostica lá os resíduos, né? Você faz o modelo, você tem que diagnosticar os seus resíduos antes de interpretar o modelo, né? Você tem que ver se você consegue confiar no seu modelo, né? Para depois interpretar os parâmetros, né? E os valores de significância eventualmente. Então aqui você também consegue fazer isso, a gente vai ver alguns exemplos. Então, como eles também são modelos baseados são modelos, né, utilizados para inferência, alguns baseados em máxima-verossimilhança, outros bayesianos, você consegue fazer seleção de modelos, né? Ou seja, calcular um AIC ou BIC e fazer inferência a partir disso. Por exemplo, você pode usar diferentes famílias, né, de distribuição e ver qual delas se ajusta melhor aos seus dados por meio de um AIC. Também calcular medidas de intervalo de confiança, né, dos seus parâmetros. Então é uma coisa bem interessante. E por exemplo, né, para análise de agrupamento, você consegue calcular também um AIC, né, você pode variar o número de clusters, né, do seu modelo,
calcula um AIC e faz uma seleção de modelos para ver qual número de clusters melhor explica os dados. A mesma coisa para variáveis latentes, a gente vai falar bastante sobre isso, que aqui no caso, né, se você está lidando com ordenação, essas variáveis latentes vão ser justamente os eixos, né, que a gente vai usar para representar os dados em uma dimensão reduzida. Eles também são bastante, alguns deles na verdade, né, são bastante rápidos para lidar com grandes quantidades de dados, né, por exemplo lá de metabarcode, né, microbioma, etc. E ele tem um aspecto também importante que é a chamada eficiência, né, eficiência no sentido estatístico do termo, né. Ou seja, ele vai utilizar uma distribuição Poisson, log normal, né, binomial negativa, que é a mesma distribuição que a gente está assumindo que gerou os dados, né? Então a gente faz isso de maneira explícita, ao invés de simplesmente transformar os dados numa matriz de distância, como a gente viu ao longo dessa semana. Uma outra coisa também bem interessante é a gente consegue controlar, né, por exemplo, características das linhas, né, ou dos locais de amostragem. Por exemplo, diferenças de amostragem, né? Se você tem um esforço de amostragem diferente entre locais, você consegue fazer isso usando, né, essa função, o argumento ou o offset na função, e isso vale tanto para modelos de inferência quanto para ordenações, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma diagnose, né, de um resíduo, né? Aqui nesse caso dá para ver que é um modelo bem ruim, porque a gente tem essa relação aqui em funil, né? Então isso aqui, por exemplo, está mostrando para a gente que esse modelo não é lá muito bom, né? Aqui isso foi feito pela função main_glm do MV_abund, então seria interessante nesse caso mudar a distribuição dos seus dados, né? E também tem algumas desvantagens, né? Aqui no caso são problemas de abordagem baseadas em dissimilaridade, não modelo, desculpa. Como os métodos, né, baseados em dissimilaridade, a gente não consegue fazer predições justamente porque eles não são modelos estatísticos paramétricos formais, né, como eu estava dizendo. E também algumas transformações, tipo a Hellinger, se o seu dado for extremamente enviesado, né, skewed, né, dado pela distribuição de abundância dessas espécies, eles não vão conseguir lidar com alguns aspectos aí, por exemplo, a sua ordenação já não fica lá muito boa, né, porque você tem um dado justamente inflado de zeros, que também é dado pela forte dominância de algumas espécies, né, da comunidade. Então é justamente essas transformações, tipo o Hellinger, ela só pega as espécies que são que tem maior variância, né? Então vamos falar sobre um método deles que é para fazer agrupamento, né? Que é o que está implementado num pacote chamado Ecomix, né? Então esse pacote ele foi criado em 2011, teve uma outra desenvolvimento em 2013, e aí nesse pacote está implementado um método que passou a ser chamado, né, de Species Archetypes Model, né? Então aqui a ideia é que você quer gerar agrupamentos, por exemplo, gerar ou predizer, né, regiões biogeográficas ou ecogeográficas para o seu conjunto de dados. Então a ideia é que você tem uma matriz de espécies da distribuição das espécies e uma outra matriz de covariáveis ambientais. Então aqui a ideia é que você consegue, né, ao mesmo tempo, né, com um único modelo, não só encontrar descontinuidades, né, nos dados de incidência, mas também levar em conta dados de variáveis ambientais ao fazer isso, né, com um único modelo. Então isso a gente vai ver, né, que tem uma certa vantagem, né, em relação a outros métodos, por exemplo o K-means, como a gente viu lá no começo da disciplina, que simplesmente ele não leva em conta, né, os dados ambientais, ele simplesmente olha para a matriz de abundância de espécies, de composição, né?
Então aqui nesse exemplo a gente são 4 grupos de espécies, né, chamados 4 arquétipos, e você consegue mapear isso, é muito interessante. Tanto, né, a probabilidade no caso, quanto uma medida de incerteza, que no caso o erro padrão, né? Então, por exemplo, aqui a gente vê que esse grupo de espécies está mais distribuído nessa região mais sul, e o outro aqui no meio, né? Enfim. Então, como que era feito isso, né? Ou como que geralmente é feito esse tipo de biorregionalização, né? Aqui a gente tem 2 exemplos, né, com sapos, uma na América, todos na América do Sul, na verdade todos no Brasil, uma na Floresta Atlântica e outro na Amazônia. Então aqui esse artigo ele usou uma abordagem de caminhos, né? E aí foi justamente isso, esses autores utilizaram a matriz de composição de espécies para gerar esses agrupamentos, né? E aí eles encontraram que tem essas 4 grandes regiões aqui, e depois fizeram, né, num passo a posteriori, a relação das variáveis ambientais, climáticas no caso, né, do artigo, com os agrupamentos. Então eles primeiro agruparam para depois tentar predizer, para ver qual variável que explicava os agrupamentos. Mesma coisa aqui com esse artigo, só que aqui no caso eles usaram um cluster hierárquico, né, parecido com aqueles que a gente já viu, mas a lógica é a mesma, né, agrupar primeiro para depois predizer. E aí esse artigo bastante recente, né, do ano passado, ele fez uma comparação, né, dessa série de métodos que é como esses, né, que a gente já viu, né, os métodos de agrupamento hierárquico ou caminhos, que eles primeiro agrupam, né, e depois utilizam essas variáveis preditoras para entender o que está, quais são os processos que estão gerando, né, os agrupamentos. E existem também métodos, na verdade, abordagens que você primeiro usa um modelo estatístico, né, para realizar uma predição, aliás, para construir um modelo e a partir dele realizar uma predição para encontrar grupos. E existem, né, métodos que fazem essas duas coisas ao mesmo tempo, como isso que a gente estava vendo nos Species Archetype Model. E aí foi demonstrado, né, que esses métodos, eles são, na verdade, esse método, né, ele lida melhor com esse conjunto de dados, inclusive permite, né, a gente incorporar incertezas, né. Então, uma outra vantagem dele também é que você consegue incluir informações sobre as regiões que você está tentando predizer, então é uma coisa bastante interessante. Vamos ver alguns métodos de ordenação, né? Como eu disse, a gente tem alguns métodos que já são relativamente antigos, né? Baseados em modelos, por exemplo, o CQO, né? Que é o chamado que é o Constrained Quadratic Ordination, né? Desculpa, aqui esse método é o Constrained Additive Ordination, né? É o CAO. Então, esse é um método baseado em GAN, né? Então, o GAN é uma extensão, na verdade, de GLMs, né? GLMs são como se fosse um subtipo de GAN, né? Um caso particular de um GAN. E aí, a gente sabe que tanto no caso do GLM quanto do GAN, você tem que usar as distribuições da família exponencial, né? Poisson, log normal, binomial, etc. E esses modelos chamados de Vector GAN, né, Vector Generalized Additive Models, eles te permitem usar uma gama maior de famílias, né? Então é um caso bem geral, né? Então a ideia aqui é você fazer, né, ordenações, né? No caso a gente está mostrando um eixo só, né? E aí você consegue, a partir dessa técnica, ajustar curvas que tem, né, não necessariamente precisam ter aquela relação unimodal, gaussiana, bem bonitinha, né, para mostrar a distribuição das espécies, né? Então, aqui também, nesse caso, você precisa também especificar, né, o número de dimensões a priori, como no NMDS, né?
E mais recentemente, né, depois a gente vê essa outra técnica, né, de ordenação, que é a Random Effects Ordination, que é um outro tipo de análise baseada em modelos. Né? Esse é um método bastante complicado, né? Ele é baseado em máxima verossimilhança e laço, que é uma extensão da verossimilhança. Então ele utiliza esse tipo de abordagem para estimar parâmetros, né, das espécies e locais ao mesmo tempo. Né? Então ele trabalha tanto com as linhas quanto colunas. E por conta da complexidade dele, do tempo de processamento, ele só permite você trabalhar com 2 dimensões. Né? Então o resultado dele é só nas 2 dimensões. Né? E aqui também ele tem essa limitação, que ela vai assumir que as espécies têm uma relação unimodal, né, com gradientes ambientais. Confesso que eu raramente vejo esse tipo de método sendo aplicado. Eu acho que eu quase nunca vi, na verdade. E aí, mais recentemente ainda, a gente tem o Borel, né, que é o primeiro método de ordenação, né, Bayesiano que a gente tem. É um tipo de ordenação irrestrita, né, ou seja, a gente só vai trabalhar com uma matriz, aqui no caso, matriz de espécies, né, ou a matriz de variáveis ambientais, uma das duas. Então, como um bom método Bayesiano, ele vai usar o Markov Chain Monte Carlo, né, para modelar os dados de abundância, e aí ele pode lidar tanto com dados de abundância, incidência, ou dados ordinais, né, quando você tem, você vai no campo, normalmente você tem ali uma estimativa, né, às vezes é comum trabalhar com plantas rasteiras, né, você tem uma classe de abundância, né, quando você faz estimativa baseada em classe de abundância, ao invés de contar o número de indivíduos. Isso é um dado ordinal, né? E biomassa também. Então, você tem uma gama bastante grande de tipos de dado para trabalhar, e ele utiliza variáveis latentes para modelar a correlação entre espécies. Então, ele vai conseguir tanto fazer ordenação de espécies, né, quanto a gente investigar, na verdade, o papel na verdade, é uma matriz, né, de correlação entre as espécies. Então a gente pode ver, por exemplo, quais espécies eles sempre estão juntas, né, sempre coocorrem, ou espécies que nunca coocorrem, ou seja, tem uma correlação negativa. Então tem uma pequena desvantagem, porque ele não é inteiramente baseado no R, né? Na verdade ele chama o JAX, que é um outro programa, né, no background para rodar o MCMC, né, que é uma cadeia de Markov, uma estrutura, né, uma maneira de você fazer estimativa de parâmetros num arcabouço bayesiano. O que é legal é que esse é um método de 2016, né? Então a gente vai ver alguns desenvolvimentos mais recentes, mas o legal é que ele permite levar em conta, né, a correlação entre as espécies dados por variáveis não medidas, né, que são justamente essas variáveis latentes, o que eu estou chamando de variáveis latentes. Então, ao fazer isso, ele permite que você estime a correlação entre espécies, que pode ser dado tanto por similaridade na resposta a variáveis ambientais, ou seja, são espécies que coocorrem, né, nos mesmos locais, mas porque esses locais eles têm o ambiente, né, as variáveis ambientais são parecidas, né? Então aí não tem uma relação direta, né, entre as espécies, né? Então elas concorrem porque na verdade eles dependem do mesmo tipo de ambiente. E aí esse método, ao fazer isso, ele permite a gente distinguir, né, entre essas duas respostas, se de fato são respostas bióticas, né, relação entre uma espécie e outra, que pode ser por competição, né, correlação negativa, ou por mutualismo, facilitação, que é uma correlação positiva. E aí, claro, como um bom método baseado em modelo, ele também permite a diagnose. Então esse é um exemplo, né, de um plot, na verdade, que você tem tanto os locais, né, quanto o nome das espécies. Então esse é um biplot, e que são as variáveis latentes aqui, são, né, os dois eixos. E aqui é simplesmente levando em conta, né, os preditores, né, você consegue incorporar preditores ou covariáveis, e aqui utilizando justamente aquela variação residual, ou seja, são similaridades entre as espécies e entre os locais
excluindo, né, a variação ambiental entre eles. Então aquela coisa, você a partir disso consegue gerar essas matrizes, né, de correlação par a par. E aí você pode investigar, né, as correlações entre espécies que é dada por respostas similares, né, a fatores ambientais, ou de fato que são respostas que são bióticas por si só, né? Correlação positiva você pode chamar de facilitação e negativa seria competição. A gente vai ver alguns problemas em relação à interpretação disso lá no final da aula. Então, legal, tudo bem até agora, né? Tudo bem, tem algumas vantagens, né? Grandes vantagens em relação a modelos baseados em dissimilaridade, mas será que vale a pena a gente entrar de cabeça nesses métodos, né? Tem alguns poréns, como vocês vão ver, né? Então, esses são dois artigos, um que saiu em 2019 e o outro o ano passado, que justamente compararam esses modelos. Então, as conclusões foram que a DBRDA, né, que você já conhece, e o NVIA-Band, que a gente também passou um pouco, depois eu vou voltar a falar dele, né? Eles são melhores do que a CCA, que também a gente já conhece, e o CQO, né, que a gente falou bem brevemente dele lá. E também o TSNE, que é eu cheguei a falar disso na nossa conversa, né, que é um método também para você consegue fazer tanto a ordenação quanto o agrupamento. Ele é um método baseado em similaridade, mas ele é melhor do que o NMDS. Mas olha só, os dois métodos que são baseados em similaridade foram melhores que a REL, que é a Random Effects Coordination, e o Borel, que é esse que a gente acabou de ver, né, para construir ordenações, né, que representam tanto espécies quanto locais. E a gente também sabe por outros artigos que o Borel ele é muito mais lento, né, por conta justamente do MCMC, quando comparado a abordagens que utilizam cópula, né? A gente já vai ver isso daqui a pouquinho, que raio que é cópula isso, né? Então tá aqui já. Então esse artigo também de 2019 lá da Matt Anderson, eles propõem um arcabouço, né, que para a gente combinar tanto análises baseadas em modelos quanto de similaridade, né, utilizando cópulas. Então a cópula na verdade é um método, né, uma abordagem estatística que é usada, né, há vários anos na economia, mas só mais recentemente chegou, né, na ecologia, ou foi introduzido na ecologia. Então a ideia aqui é que a gente consegue criar um modelo conjunto, né, onde a distribuição de abundância de abundância ou de qualquer outro tipo de dado, né, ordinal, contagem, etc., onde a abundância dessas espécies é modelada separadamente, né? A gente vai ver um exemplo disso. E aí, a partir disso também, né, com um bom modelo, a gente consegue incorporar incerteza, né, em relação a isso. Isso é uma outra grande vantagem em relação a esses modelos baseados em similaridade. Então, como eu disse, a grande salto, né, que a gente tem para a utilização de cópulas em ecologia é a extensão delas para trabalhar com dados discretos ou dados de contagem, né, como abundância. Então, isso foi feito por esse artigo aqui, justamente do pessoal lá da Austrália em 2018. Então, o que são cópulas, né? Então, aqui a gente tem uma figura que mostra isso pra gente. Então, aqui a gente tem a distribuição de duas espécies, né? Aqui nesse caso, a gente tem uma distribuição que é a binomial negativa inflada de zero, né? Zero Inflated Negative Binomial. E a gente tem os três parâmetros, né, dessa distribuição. Então, né, a gente tem uma grande quantidade de zeros e a distribuição dela aqui, né? Um histograma. E aqui também a gente tem a mesma coisa, né, para uma outra espécie, uma distribuição de probabilidade, que ela é simplesmente uma binomial negativa, né, com os dois parâmetros dela. Então a ideia é que a gente combine essas duas, acople, né, é um termo mais correto talvez, dessas duas variáveis, né, que são as abundâncias dessas duas espécies, né, para criar uma cópula de fato, né.
que aqui a gente tem, no caso, a abundância dessas duas espécies, e aí a gente consegue, por exemplo, calcular, né, um índice de associação interespecífica. Aqui no caso desse artigo da Anderson, ela dá esse nome de I, que é um índice, né? Então aqui a gente tem essa relação aqui, quão relacionadas essas duas espécies estão, né? Então nesse caso são duas espécies de peixes, né? Então esse exemplo aqui e a vantagem é justamente isso, a gente consegue modelar as espécies separadamente, e aí por conta disso a gente consegue utilizar distribuições de abundâncias, né? Famílias diferentes de distribuição de abundâncias para cada uma delas. E aí, como eu disse, é um arcabouço, né, teórico que ela está propondo para a gente usar, combinar, na verdade, a cópula, né, que é esse método baseado em modelo que eu estava dizendo para vocês, e baseado em métodos, né, tipo o NMDS, né, para fazer ordenações, etc. Então fica aí a dica de vocês acompanharem esse artigo. E aí também uma outra vantagem da cópula é que você consegue, né, a partir desse tipo de processo, né, você consegue ter uma ideia da correlação justamente entre as espécies, né, a codistribuição delas, e aí você consegue estudar como que essas estruturas de correlação entre espécies, nesse caso aqui, esse exemplo de como essas estruturas de correlação mudam ao longo do tempo, né? Então a grande vantagem, né, no caso de cópulas, é que essas estruturas de correlação elas são estimadas separadamente, né, da relação entre as variáveis preditoras, né, as variáveis ambientais, né? Que é uma estratégia um pouco diferente de como, por exemplo, o Borel faz, né, e outros pacotes também, que usam variáveis latentes. A gente vai ver uma outra explicação de como que esses outros métodos usam essas variáveis latentes. Uma outra abordagem, né, bastante recente que usa cópulas, esse é um pré-print, né, de março desse ano, que é também de novo do grupo lá dos australianos, que propõe, né, um novo pacote, que é o EcoCópula, para a gente realizar, né, tanto ordenações, né, quanto estudar, né, relações de codistribuição entre as espécies, nesse caso aqui usando modelos gráficos, né. E aí um outro método que eu já mencionei, mas que é justamente o GLL-VM, né, que aqui é Generalized Linear Latent Variable Model, né, que é um tipo de GLM, né, mas que usa essa estratégia, né, de incorporar variáveis latentes, né, no seu modelo, né. Então aqui eu tenho uma abordagem um pouquinho diferente, né, em relação ao MV-ABAND. O MV-ABAND ele utiliza um GLM mesmo, né, para modelar a relação de espécies com o ambiente, e um outro tipo de modelo que é o chamado Generalized Equation, né, Generalized... eu esqueci agora, já lembro. Para modelar a relação a covariância e a correlação entre as espécies, né? Já esse pacote não, ele utiliza uma abordagem, ele tem uma novidade, que não vale entrar em tanto detalhe, mas que torna ele um pouco mais rápido do que o MV-ABAND, que é modelar a correlação entre as espécies utilizando justamente essa variável latente que é incluída, né, como um preditor no GLM, que é um pouco diferente da estratégia lá do MV-ABAND, né? Porque ele utiliza um outro modelo separado para fazer essa estimativa da covariância entre as espécies. Então, que raio de variável latente, o que é isso, né? Então, esse aqui é um artigo, uma figura, né, do artigo lá do Orton, da revisão. Então, aqui a gente tem o nosso, por exemplo, um GLM ou um GLMM multivariado. Então aqui a gente vai ter a nossa matriz, né, de variância, a matriz de composição, que vai ser locais por espécie, que vai ser modelada em termos, né, dos preditores, né, que pode ser ou várias variáveis preditoras,
né? E aí a gente vai ter o nosso coeficiente aqui, o beta, né? O slope, inclinação da reta. E os resíduos, né? Que é tudo aquilo que não é explicado pelos preditores. Então, o que um GLM faz? Né? A gente vai trabalhar com essa matriz, vai ser uma matriz de espécies por espécie, né? Dos resíduos, e vai simplesmente fazer uma correlação entre isso, né? E a gente vai ter uma correlação para a par aqui dos taxa. Isso é uma estratégia que o GLM implementa. Já no modelo, né, como esse lá, o GLL-VM, que utiliza variáveis latentes, a gente tem esses preditores, mas aqui, né, a gente consegue incorporar justamente essas variáveis latentes que são construídas, né, separadamente. E aqui, conceitualmente, essas variáveis latentes, eles servem para... É como se eles levassem em conta, né, variáveis que estão faltando no seu modelo, variáveis preditoras faltantes no seu modelo. Esse é um tipo de abordagem que existe em outras técnicas estatísticas, por exemplo, análise de rota pode eventualmente usar variáveis latentes também, né? Então esse é um tipo de abordagem. E aí com esse pacote você também consegue fazer ordenações, né, como desse tipo aqui, de um biplot das espécies e locais, né, e também, como eu disse, estudar a codistribuição aqui, simplesmente um plot da correlação, né, que é positiva ou negativa entre pares de espécies. E aí um artigo recente também que é um desenvolvimento, né, em cima do GLLV, VM, que é a possibilidade de você fazer essas ordenações levando em conta, né, na verdade relaxando esse pressuposto da largura de nicho iguais entre as espécies. Então, a maioria dos métodos, a CCA também é um deles, eles assumem que tem uma relação unimodal das espécies com o ambiente, só que eles assumem que essa largura, né, seria o comprimento ali dessa curva unimodal, é igual para todas as espécies. E a gente sabe que isso não é verdade. Tem espécies que são super especialistas, outras que são mais generalistas, etc. Então esse é um método recente também, que é uma extensão que permite você fazer isso. A gente está chegando no final, então vamos falar um pouquinho mais sobre o MVABand, estava falando dele, né, várias vezes, mas esse aqui é um artigo que descreveu, né, na verdade, o pacote de maneira mais formal, né? Então, como eu disse, essa é uma estratégia que ajusta GLMs, né, para cada espécie, então isso acaba sendo um GLM multivariado, e ele consegue, né, de maneira bastante eficiente lidar com aquela relação, como eu disse, né, de média e variância, né, dos dados multivariados. E também, como um bom modelo, ele consegue fazer estimativa, né, de diagnose de resíduos, né, tipo esse plot aqui, né? E aí, mais recentemente, a gente consegue, né, uma estratégia que foi implementada para lidar justamente com a natureza correlacionada das variáveis no seu conjunto de dados multivariado, utilizando um outro tipo de resíduo, né, que é chamado Peak Residuals, né, que é uma técnica de aleatorização, mas que utiliza um outro tipo de resíduo, né? Não vou entrar em detalhes aqui. A gente tem duas funções principais, que é o main-DLM e o main-N, né, que são essa aqui é um pouco mais geral, porque você consegue utilizar diversos tipos de distribuição. E aí basicamente você, nesse exemplo aqui, você tem um conjunto uma composição de espécie de copépodos, né, que são modelados em função do bloco e o tratamento, né, é como se fosse uma permanova aqui, né, no caso. E aí você consegue calcular, né, o valor de P, né, tanto do bloco, o tratamento e a interação. E aqui decompor isso, né, em termos univariados, a gente já destrincha isso aqui. E aí uma outra vantagem dele, que é uma coisa bem legal, é que você consegue fazer esses plots, né, da abundância, né, por espécies, e aí eventualmente plotar um fator associado a isso, né. Então existem também uma evidência, né, fornecida pelos autores de que o MVABand ele é muito mais poderoso do que a permanova, porque você consegue, né, ter um certo poder
com esse teste, com a MVA-Band, quando você tem espécies que têm pouca variância, enquanto que a permanova precisa de espécies com uma variância muito, muito maior para atingir o mesmo nível de poder, né? Então, como eu disse, esse aqui é o Pitch Residuals, né, que é uma estratégia um pouco diferente de você calcular os resíduos, e aí isso já está implementado no pacote, né? E já foi demonstrado que ele é mais adequado para você reamostrar dados com muitos zeros, que é a grande maioria dos dados, né, que a gente tem. E uma outra coisa legal também que dá para a gente fazer com isso é que, como eu disse lá no começo da aula, né, você consegue adicionar ao modelo características dos locais. Por exemplo, diferenças de abundância dado, né, por diferença de esforço amostral, né, utilizando, por exemplo, né, esse offset aqui, esse argumento. É uma coisa bem interessante, né? E aí, por conta disso, né, quando você controla o efeito, né, teórico disso, você está controlando para diversidade alfa, né, ao comparar locais, ou seja, estudar a diversidade beta. Então você consegue particionar entre esses dois componentes da biodiversidade. Então isso é basicamente como se você fizesse um modelo preditivo, né, de uma permanova, só que fizesse ao mesmo tempo uma rarefação, por exemplo, né? Tudo no mesmo modelo, né? Uma coisa bem legal. Uma outra coisa que eu já tinha antecipado ali, mas é que você também consegue, por conta de você ter um modelo separado para cada espécie, então você tem, né, tem como mostrar um resultado geral para a comunidade inteira, que é esse efeito aqui, mas você também consegue estudar o efeito de cada espécie. Então é muito legal. Nesse caso aqui, né, nesse exemplo, que é um tratamento qualquer, você tem um efeito, né, de cada espécie, né? No caso, um valor de P aqui para cada espécie. Então você consegue ver qual espécie ou conjunto de espécies, né, que mais responderam ao tratamento. Então isso mais ou menos equivale a um indival, né? A um equivalente, né? Seria equivalente a um índice de espécie indicadora, né? Então vocês veem que esse método é bastante flexível, né? E a gente consegue fazer várias coisas dentro do mesmo método. Esse aqui é um método que é um modelo, na verdade, bem recente, na verdade está em teste ainda, né? Que é um modelo novo feito pelo grupo da Martin Anderson, que você consegue modelar distribuições de abundância, uma série de famílias aqui, tanto para dados binários, né, de presença e ausência, contagem, abundância, incluindo enfados de zero, né, e dados de porcentagem também. Então, muito legal, já está implementado, né, um pacote, mas eu não vou dar mais detalhes sobre ele. E aí, por fim, a gente vai falar sobre alguns desses modelos, são chamados de Joint Species Distribution Models ou modelos conjuntos de distribuição de espécies. O MVA-Band é um tipo de Joint Species Distribution Models, né? Mas existem outros tipos. Então, qual que é a ideia aqui, como eu disse? A gente tem um modelo de distribuição de espécies, né? Que seriam, a gente chama de modelos empacotados, né? Como se você fizesse isso para todas as espécies ao mesmo tempo. E no Joint Species você, na verdade, faz duas coisas, né? Por isso que é Joint também. Você consegue, além de modelar o efeito separadamente de cada espécie em relação ao ambiente, você também consegue estudar a covariância entre as espécies, né? Porque você controla isso como no seu modelo. Então, por isso que você consegue, naqueles modelos que eu mostrei para você, tanto estudar como as espécies respondem ao ambiente, mas também como elas respondem a si, né, umas às outras, né? Isso que eu já falei, né, pelo fato de você ter um modelo separado para cada espécie, você também consegue fazer as partições de variância, mas não para a comunidade inteira, e sim para cada espécie, né? Então, a inclusão de efeitos aleatórios, já tinha falado sobre isso, né? Então, alguns exemplos, né? Esse é um pacote bem recente, que foi criado também esse ano, que é um pacote mais adequado para quando você está trabalhando com grandes conjuntos de dados, né? Tipo microbioma, dados de
metabarcode, dados de comunidades bacterianas, né? Então esse é um tipo de pacote, né, que faz um Joint Species Distribution Models, mas que lida bem com grandes quantidades de dados, né? Então é uma implementação um pouco diferente, né? Ele não utiliza variáveis latentes. E aí você também consegue, né, particionar, fazer aquelas partições de variância de ambiente, espaço e biótico, mas não só para a comunidade como inteiro, mas para cada espécie especificamente. Esse é um outro modelo também que utiliza GLMs, mas a novidade aqui é justamente você conseguir modelar tanto dados ordinais como de incidência, né? E incorporar essas relações espaço-temporais. Basicamente você está incluindo um fator aleatório no seu modelo, né? E aí, por fim, né, esse é um modelo bem robusto, que é o HMSC, né, que é Hierarchical Model of Species Communities, que é um modelo Bayesiano, né, que é um tipo de Joint Species Distribution Model, que você consegue, na verdade é um modelo super flexível, a gente vai ver isso também, né, que você consegue incorporar tanto aspectos filogenéticos, de atributos, né, além da relação de espécie e ambiente, né. Então a gente tem esse artigo, né, o artigo inicial de 2017 que lançou o pacote, e aí um desenvolvimento mais recente, 2019, e aí por fim esse livro que saiu ano passado, né, um livro um pouco maiorzinho, que tem vários exemplos, né, um livro bem legal. Então aqui a ideia do HMSC é que você consegue lidar tanto com uma série, na verdade, todos os conjuntos de dados que a gente tem normalmente em ecologia de comunidades, né, que é a matriz de composição, a matriz de variáveis ambientais e também a matriz, né, de parentesco filogenético e a matriz de composição de atributos, né, e incorporar o contexto não só espacial, mas também a variação temporal da comunidade. Então a ideia é que vocês, a partir desses essas quatro matrizes, né, que é filogenia, atributos, ambiente e a ocorrência, né, matriz de composição e, claro, né, a informação sobre o contexto espaço-temporal, né, você consegue, né, num arcabouço bayesiano, estimar uma série de parâmetros que tem interpretação biológica, né, bem clara. Por exemplo, nesse caso, quando você leva em conta o ambiente e a composição, você tem o beta, né, a inclinação da reta. Isso vai ser basicamente o nicho das espécies, né? E aí, a partir disso, você também tem, ou você pode calcular, né, a influência de atributos, né, nos nichos, a influência da filogenia nos nichos, né, e ter, por exemplo, a matriz de variância e covariância, né? Então, esses em quadrados são os parâmetros, e esses em círculos azuis aqui são os quadrados são os dados, né? E os círculos azuis são os parâmetros estimados do modelo. E aí ele também te dá um output, né, uma série de saídas do modelo super interessantes, né? Então aqui é um exemplo que você aplicados para dados de comunidades procarióticas, né, bactéria. Aqui você tem, por exemplo, uma árvore filogenética com o árvore de barcode do Azoteus, e aqui o efeito de cada variável ambiental, né, em grupos de espécies. Então você consegue, por exemplo, distinguir, né, será que você tem uma resposta similar, né, ao ambiente para grupos de espécies e espécies mais distantemente relacionadas respondem de maneira separada ao ambiente, né? Então isso pode te dar uma ideia de, por exemplo, conservação de nicho, né, ou evolução de nicho, né? E aqui, como eu disse, você também pode fazer partição de variância, mas não para a comunidade inteira, e sim para cada espécie. Então é uma coisa muito interessante. Então aqui você tem um efeito, por exemplo, de cada preditor, né, pH, quantidade de cálcio, magnésio no solo, imagino, né? Eu acho que é solo nesse caso. E o efeito da amostra, que é um fator aleatório, né? E aí você consegue, né, ter uma estimativa de quanto que cada preditor explica, né, da comunidade inteira e também para cada espécie. Então você também consegue ter a ideia daquela correlação, né, a matriz de correlação para estudar
como que as espécies elas se co-distribuem, levando em conta, né, o ambiente e retirando o efeito do ambiente. Então aqui você tem a ideia de que são interações bióticas, né, de fato. Existem algumas evidências de que esse tipo de modelo, né, o Joint Species Distribution Models, eles conseguem de fato capturar, né, processos geradores de padrões em comunidades. Né? Esse é um estudo que construiu 10 cenários, né, com diferentes cenários de simulação de metacomunidades. Né? São 10 tipos de comunidades, metacomunidades diferentes. E eles viram que os Joint Species Distribution Models, eles de fato conseguiram, né, capturar esses processos geradores, né, de fato, processos subjacentes. Também tem um pré-print, né, de maio desse ano aqui, que é um artigo super legal de um grupo, né, de autores, entre eles encabeçado pelo Matthew Laborde, que fala sobre essas estruturas internas de metacomunidades, que é justamente essa ideia de você conseguir particionar, né, a variação da comunidade, mas para cada espécie individualmente. Então eles utilizam o HMSC para fazer isso, e aí eles têm, né, uma abordagem interessante, porque justamente você consegue lidar com, entender o quanto que é um ambiente, né, e o quanto que a variáveis espaciais, por exemplo, né, e o quanto que essa codistribuição tá contribuindo, né, para o padrão que você tá enxergando na escala de metacomunidades. E você consegue fazer isso tanto no nível de locais quanto no nível de espécies, né, justamente porque lá no seu modelo você consegue incluir informações sobre os locais também. Né? Então é muito legal, porque uma das características que você, dos efeitos disso, né, que você consegue ver como que as espécies, na distribuição de algumas espécies, podem variar em termos das combinações dessas variáveis ambientais, espaciais, né, e de interação biótica entre elas. Então isso vai te dar a ideia, por exemplo, de filtro ambiental, né, não só de filtro ambiental, mas limitação de dispersão ou de dependência, né, de uma espécie para outra, como no caso de mutualismo. Né? Então muito legal, você não está lidando com a comunidade como um todo, você está olhando para grupos de espécies individualmente. Né? E aí, claro, a gente tem alguns poréns, né, na hora de interpretar essas matrizes. Primeiro a gente tem que lembrar que essas são abordagens correlativas, né? Então elas não podem, né, de maneira absoluta te dar informações sobre o mecanismo, porque elas não são experimentos. Né? Então a ideia justamente desse artigo aqui te mostra, né, 10 questões para guiar a interpretação desse tipo de matriz, mas uma das coisas bem legais é que justamente ele diz que o Joint Species Distribution Models, eles podem te guiar, né, para realizar, né, pode ser o primeiro passo, na verdade, para você depois utilizar experimentos para de fato testar essas relações ocorrem. Né? E esse aqui é um outro artigo também, do ano passado, 2020, que dá uma série de argumentos. Né? Alguns deles é que justamente uma simples associação espacial, que é a codistribuição entre as espécies, ou a falta dela, né? Ela não pode por si só ser um bom indicativo de interações bióticas, não necessariamente. Né? Isso também é dependente do desenho amostral, né, das variáveis incluídas e principalmente da escala espacial, como a gente vai ver. Né? Então a gente tem que levar esses poréns em conta na hora de fazer a interpretação dessa matriz. Né? E também o fato da gente ter algum tipo de interação competitiva, né, entre as espécies, que não tenha deixado nenhum tipo de assinatura nos dados. Né? Então, muito legal, se você for trabalhar com esse tipo de modelo, leia esses 2 artigos aqui, tá? E aí um outro artigo muito legal, já estou terminando, que a gente que também testou, né, a habilidade desses Joint Distribution Models para detectar mecanismos, né, subjacentes. Eles de fato encontraram que esse tipo de modelos eles são bons para detectar efeitos de competição e mutualismo,
mas não para relações, né, que envolvem mais de um nível trófico, por exemplo, predador-presa. Então a gente está trabalhando só num nível, num mesmo nível trófico, né? Eles reforçam a ideia de que a correlação em si, né, dada pela matriz lá, ela não pode necessariamente refletir a força de interação, ou seja, será que você tem uma correlação positiva ou negativa super forte? Então quer dizer que essas duas espécies estão interagindo de uma maneira mais intensa, né, seja por competição ou facilitação. O que esse artigo demonstrou é que não necessariamente, né? E que também, de novo, eles demonstraram que a detecção desse sinal depende da escala espacial, né? Esse é um artigo que saiu também no começo desse ano que demonstra isso bem claramente, né? Baseados em simulações, eles viram que numa escala espacial muito mais fina, né, você consegue detectar relações negativas aqui, né, e positivas também entre espécies, mas à medida que você vai tornando, né, a sua escala espacial mais grossa, né, em escala de 1 km aqui, e essa sinal ele some, né? Então é uma coisa bem legal para a gente levar em conta, né? E por fim, né, o último artigo que eu queria comentar com vocês é justamente uma aplicação nova das cópulas, né, um artigo bem recente lá do grupo do australiano também, que utiliza, na verdade, cópulas para estudar a associação entre espécies. E é um tipo de método que eu vejo como promissor porque ele consegue overcome, né, ele consegue superar, né, algumas dessas limitações dos JSDMs. Então, por exemplo, ele consegue, pelo fato de levar em conta as relações indiretas, né, entre as espécies, você consegue, por exemplo, entender se uma espécie está interagindo com outra via uma espécie mediadora, que eles chamaram, né? Então, e aí também eles conseguem, pelo fato de você incluir variáveis ambientais no seu modelo, você consegue ver se de fato isso é uma relação que depende do ambiente, ou seja, espécies elas estão co-ocorrendo ou não co-ocorrendo, se evitando pelo fato do ambiente ser parecido ou muito diferente, ou se de fato você consegue, essas espécies elas de fato dependem uma da outra, né? E aí também isso serve tanto para dados de abundância, biomassa, proporção, né? É um modelo de fato paramétrico que usa a cópula, né? E aí em comparação, né, em simulações, esse foi o melhor modelo do que o GLL-VM para fazer esse tipo de estimativa, né, de covariância e correlação entre espécies. E também outros modelos que são modelos chamados modelos nulos, né, que são aqueles que utilizam uma matriz de composição de espécies, de incidência, e, né, comparam o valor observado ao que seria esperado ao acaso, né? Então esse é um tipo de resultado, né? Justamente você consegue tanto ter uma correlação, né, as correlações diretas e indiretas, só as diretas, e você consegue também visualizar isso numa forma de um gráfico, né? Ou seja, as relações diretas e indiretas, aqui são as vermelhas, diretas as azuis, e aqui, por exemplo, você consegue ver que essa espécie ela não está interagindo diretamente com essa, mas ela via, né, essas três outras espécies, elas de fato têm alguma relação entre si. A gente pode chamar essas três espécies, né, em relação a essas duas aqui, de espécies mediadoras. Então é isso, gente. Né, estudem esse tipo de modelo. Isso é uma revolução em análises multivariadas, né, que eu acho que chegou para ficar, e são modelos bastante robustos, né? Brinquem com eles, né? Explorem bastante com seus dados aí para né, publicar e utilizar esses artigos nas publicações de vocês. É isso, até mais.